Se você clicou nesse vídeo é porque você quer aprender a fazer uma campanha política e você quer sair vitorioso. Então hoje nós vamos discutir o que faz uma campanha política, o que é em essência uma campanha política, para além daquilo que a gente já sabe que é, e principalmente algumas técnicas e métodos para ser para ter mais chances de ser vitorioso. Eu sou o Elcio, já se inscreva aí no canal se você gosta do tema e vamos para a apresentação. Então você quer aprender a fazer campanhas políticas, né? Bom, primeiramente a gente precisa pensar no que é uma campanha. Campanha no Brasil virou um negócio meio doido, né? Porque você para pensar, campanha política no Brasil, ou é a gente tem a imagem daquela ideia do cenário nacional, que é basicamente uma polarização e todo mundo se xingando, se batendo, ou a gente tem outra ideia que é muito mais brasileira, que é a ideia da compra de voto, né? A captação ilícita de sufrágio virou talvez a principal técnica para se conseguir um cargo no Brasil. E infelizmente isso acontece porque nós não temos uma democracia talvez madura, ou talvez porque nós tenhamos uma democracia com muita população votando de forma errônea, né? Não deveria ser assim, não deveria ser R$ 100 um voto, mas infelizmente essa é a realidade. Mas se só dinheiro resolvesse campanha, todos os políticos seriam eleitos a partir de corporações milionárias, né? Nós viveríamos um cenário cyberpunk que nós não vivemos. Então tem que ter mais coisa aí. Bom, teoricamente, se a gente pega a ideia do que era uma campanha, né? Do ponto de vista da etimologia da palavra, campanha nada mais é do que uma preparação para a guerra, né? E na política nós fazemos um exercício de guerra simulada, em que para que dois grupos não entrem em conflito de forma física, eles disputam o poder de forma democrática. A gente pode observar isso muito claramente de que se você pegar a esquerda brasileira, ela tem uma origem na militância armada da esquerda paulista, e você pegar a direita brasileira tem origem majoritariamente hoje no militarismo brasileiro. Então são dois grupos armados que, para não entrarem em guerra, preferem disputar na política. E, bom, a gente tem a impressão que deveria ser uma guerra simulada, mas acaba sendo uma disputa de quem compra mais voto, né? Só que quem disse que não é uma guerra simulada? O problema é que quem não sabe quem vencer não consegue enxergar ainda como guerra. É tipo a tal da operação especial na Ucrânia, que não é guerra, né, Putin? Eu coloquei até no meme ali, porque, assim, quem não entende de política não consegue ver esse lado que são dois grupos disputando poder, ou três, ou quatro, ou vários grupos, e cada deputado representa, na verdade, uma facção do Brasil que conseguiu ascender ao poder. Então, esse papo de planejar como vencer, a gente precisa entender que vocês vão precisar entender que campanhas militares e campanhas políticas, pela etimologia da palavra, vêm do mesmo lugar, que são uma sequência de fatos. Campanhas militares, como acontece uma campanha militar? Você tem a primeira batalha, aí você avança, você tem a segunda batalha, você avança e tem a terceira batalha. E cada batalha que você ganha reforça o seu claim de vitória, né? A sua possibilidade de vitória dentro de uma campanha militar. Campanhas políticas não são diferentes. Campanhas políticas nada mais são do que fatos políticos que se sucedem. Então, um fato político leva a um segundo fato político, e se você consegue sair vitorioso de cada fato político que acontece, você consegue vencer a eleição. Porque a eleição nada mais é do que a capacidade que um candidato tem de gerar fatos políticos, e esses fatos políticos mudarem a impressão do eleitor com relação a ele. Então, ganha a eleição quem produz mais fatos políticos. O que vence as eleições de verdade são fatos políticos. A boca de urna, que a gente se acostumou no Brasil, aqueles 100, 200 reais que é utilizado para compra de voto, que infelizmente a realidade é essa, nós temos que ser claros aqui, na verdade não passa de mais um fato político, porque o político não gerou fato durante 4 anos e aí ele precisa comprar voto. Então, você tem políticos que geraram fatos ao longo de 4 anos, por exemplo, o Nicolas, é uma reeleição certa. Por quê? Porque ele passou os 4 anos dele gerando fatos e saindo vitorioso desses fatos. Aí você vai perguntar, como é que eu vou criar fatos políticos então? Bom,
Três coisas são fundamentais, né? Análise de conjuntura, não existe nada que você possa fazer no ramo político, no ramo cenário intelectual, qualquer coisa sem uma análise de conjuntura. Eu posso fazer um vídeo só sobre como fazer análise de conjuntura. Se você quer esse vídeo, já deixa esse comentário aqui. Você precisa ter referências e você precisa repetir o processo de fazer fatos políticos várias vezes até as pessoas compreenderem aquele fato político. O primeiro exemplo que nós vamos usar aqui é o exemplo do Trump de 2016. Aliás, eu separei as campanhas do Trump aqui para a gente analisar, porque elas são mais estudadas, têm um potencial teórico maior, existem mais fatos disponíveis na internet para a gente ter uma base de fazer uma análise e a gente aprender com isso. Para a campanha de 2016, eu extremamente recomendo este livro aqui, Ganhar de Lavada, do Scott Adams, que muda a percepção de como nós lidamos com fatos. Porque os fatos políticos não precisam ser fatos. Isso daqui é o mais alarmante de tudo que eu vou falar hoje. Muita gente tem a impressão que você tem que fazer política trabalhando, criando esses fatos políticos, quando a pessoa começa a entender esse lado, pensando que ela sempre precisa estar certa, e nem sempre você precisa estar certo. Os eleitores têm que achar que você está certo. É mais importante o eleitor achar que você está certo do que você está realmente certo. E é claro que, assim, eu não deveria dizer isso na internet. Mas as pessoas não são racionais. Pelo menos 90% do tempo, você faz as coisas no automático. Você provavelmente clicou nessa thumb porque foi no automático. Você viu assim, é um tema que eu me interesso, deixa eu ver o que está acontecendo e esse cara está me enrolando há 6 minutos. Não, é porque você é irracional 90% do tempo. E como você é irracional 90% do tempo, você nem sempre racionaliza cada decisão. Isso leva à dissonância cognitiva, que é uma diferença entre fato e crença. A dissonância cognitiva nada mais é do que quando o fato não reforça aquilo que você acredita. Quando nós acreditamos, por exemplo, que o político X ele é corrupto, mesmo que ele seja inocente, nós não vamos conseguir acreditar que ele não é corrupto. Nós vamos ver cada ação dele como um reforço de que ele é um corrupto. Então, eu até coloquei aqui, crença, Vasco é vice sempre. Essa é a crença popular, que o Vasco é sempre vice. Mas o fato é de que o Flamengo tem mais vices que o Vasco. Só que, como nós temos a dissonância cognitiva, nós não conseguimos aceitar o fato, porque nós temos uma crença. E aí nós fazemos a dissonância, que viu só, o Vasco é vice até de serviço. Ou seja, nós arrumamos um jeito de que a nossa crença ainda prevaleça, por mais que exista o fato. Nós criamos essa desculpa automaticamente no subconsciente e nós fazemos isso com qualquer político que nós apoiamos. Se você apoiou o Bolsonaro na eleição passada, você provavelmente fez isso várias vezes. Se você apoiou o Lula na eleição passada, do mesmo jeito, tá? Isso acontece porque nós, seres humanos, trabalhamos com viés de confirmação. Nós somos cegos para fatos que não reforcem aquilo que a gente acredita. Se não reforça o que a gente acredita, a gente não quer saber. Então, o estrategista político, que seria você que está vendo esse vídeo, precisa entender que ele precisa enxergar o mundo não através dos fatos, mas a partir da persuasão, a partir de como convencer a pessoa daquela estratégia política. O maior exemplo disso é o meme, né? Entenda como isso é bom. O governo faz uma besteira e aí todo mundo diz que é bom essa besteira porque está todo mundo na folha de pagamento. Bom, a partir dessa ótica, a gente consegue analisar alguns momentos, né, da campanha do Trump, como, por exemplo, o momento Rosie O'Donnell. Basicamente, num debate, se eu não me engano, da Fox, a apresentadora perguntou para o Trump, olha, Trump, como é que você quer conseguir voto das democratas se você disse que toda mulher que não vota em você é gorda e feia? Aí o Trump, muito educadamente, dá uma risada e disse, não, eu não disse que são todas feias, só a Rosie O'Donnell. Aí o que aconteceu? Quem não conhecia Rosie O'Donnell foi pesquisar e pode ou não ter concordado com Trump. Se as pessoas concordassem com Trump, elas iam esquecer que ele falou que todas aquelas que não votam nele eram gordas e feias. As pessoas iam dar risada. A partir do momento que você transforma uma situação difícil numa risada, como o Trump fez aqui, você gera essa dissonância cognitiva, porque as pessoas querem acreditar nas crenças que elas já têm. Outra técnica que o Trump fazia muito para explorar esses arquétipos psicológicos é a ideia dos apelidos, né? Apelidos funcionam pra caramba na política. O Lying Ted o Trump usou demais, mas eu acho que o melhor exemplo para isso é o Tachad. Os memes do Tachad acabaram com a chance do Tachad
do Haddad ser... Viu como o meme é tão bom que fica na nossa cabeça? Do Haddad ser o sucessor do Lula. A gente sabe disso. O meme do Tachad acabou com a carreira política do Haddad. Bom, e aí vem a linguagem visual, que também é outra técnica importante para a gente falar de campanhas políticas e criação de fatos políticos, é que quando você vai criar um fato político, esse fato político precisa ser muito visual. O maior exemplo disso é o muro do Trump, né? Que quando ele fala do muro, você consegue imaginar. Você imagina tijolo por tijolo, você imagina a cerca elétrica, você imagina um mexicano tentando pular, entendeu? Você imagina tudo isso. E isso faz com que você tenha uma entrada na cabeça de quem está ouvindo, porque a partir do momento que você descreve de uma forma muito visual, e aí o Trump falava, nós vamos construir um muro alto, forte, e isso vai criando uma percepção, vai criando uma imagem na cabeça do eleitor, de forma que o eleitor acaba concordando com a proposta. O slogan do Trump também era muito significativo, tornar a América grande de novo. Tinha em cada pedaço desse uma grande assunção, uma grande parte desses gatilhos que a gente discutiu, né? E aqui o que a gente vai falar agora é da manobra do terreno elevado, que o Trump usa muito, que é quando o Trump ele faz o seguinte sentido, ele sempre levanta a conversa para cima. Então, ele pega, por exemplo, essa entrevista tá ruim porque você tá sendo respondão. Aí o presidente vai dizer, todo mundo é respondão, só que a diferença é que comigo você tá sendo pior. O Trump sempre fez isso com todas as entrevistas. Então, até o exemplo que eu dou. Sabemos que a aula tá chata, mas todas as aulas são chatas. Estamos trabalhando para melhorar nisso. Pronto, você acabou com o argumento da pessoa, porque você reconheceu a crítica dela. O segundo exemplo de campanha bem-sucedida é a campanha do Trump em 2024. Para entender a campanha do Trump em 2024, eu recomendo muito a leitura de Peter Thiel, do livro 0 a 1, né, que é um livro que ele fala sobre o Vale do Silício, mas que, na verdade, é um livro sobre política, em que ele explica como deve se comportar um líder de um país. Basicamente, ele vai dizer que nós devemos procurar inovações que mudem a capacidade do mundo fazer novas coisas, em vez de ficar copiando. É muito mais interessante gastar o esforço para ser único numa coisa do que ficar copiando outras coisas. E para isso, ele vai dizer que nós temos que ser otimistas e definidos. Como assim otimistas e definidos? A partir desse gráfico aqui, ele coloca que na política nós temos pessoas que são definidas e indefinidas e pessoas que são otimistas e pessimistas. O pessimista é aquele que diz assim, o mundo já está tudo errado, entendeu? A política é uma merda. Então, essas pessoas, quando elas são muito definidas, elas vão se comportar como os políticos chineses, que são políticos que acreditam muito nessa ideia de que o mundo vai dar errado, então vamos preparar a China para o mundo que vai dar errado. Na Europa, é o contrário. Eles acham que... Eles não têm certeza de como vai ser o mundo, mas eles são pessimistas. Eles sabem que vai dar errado independente do que aconteça. Então, eles são o contrário do que deveria ser. E aí o Peter Thiel vai defender que para você ter uma política bem-sucedida, você tem que ser extremamente otimista e definido. Ou seja, você tem que ser determinado no seguinte sentido de ter planos e saber quais planos você vai seguir na sua campanha, e você tem que ser otimista. Como é que a gente usa isso numa campanha, Elcio? Por exemplo, quando um candidato chega com um plano muito claro de acabar com as favelas do Rio de Janeiro, ele se coloca como um candidato extremamente forte, porque ele está sendo otimista e está sendo definido. Ele sabe o que ele quer fazer e ele transmite isso de forma que a população compra. Então você precisa ser extremamente otimista nas suas metas como político durante a campanha para criar fatos, extremamente definido, porque as pessoas vão te pressionar se você realmente sabe como fazer esses fatos. Campanhas devem mirar altos, ser definidas, serem otimistas. Bom, essa era a aula de hoje e eu agradeço desde já quem se inscrever no canal. Um abraço, valeu!